Bem-vindos ao canal Dormir Factos. Vocês sabem que no canal Dormir Factos sempre vem convidados especiais e hoje não é diferente. E vocês sabem também que, graças a Deus, os meus convidados são daqueles que vocês já estão acostumados no canal Dormir Factos, graças a Deus, mais uma vez. Já estou a sentir que o canal Dormir Factos está a ser muito relevante, ok? E talvez vocês não vão acreditar, mas aqui no estúdio Dormir Factos tenho alguém muito especial, com muita responsabilidade. Eu estou aqui a fazer essa gravação, mas com muitas preocupações, ok? Estou a falar do dirigente máximo do município de Kazomba, ok? Estou a falar do Dr. Wills, está aqui no canal Dormir Factos, parece brincadeira, mas está aqui. E para mim foi um desejo, foi uma esperança muito grande que eu tive para então fazer o encontro com o Dr. Wills, que está aqui no canal do Dormir Factos, ok? Mas antes de apresentar o Dr. Wills, por favor, permita-me que eu tenho dois pontos muito essenciais para apresentar. Começo já com uma que vou falar de um senhor que eu não conheço pessoalmente. Ele é um dos seguidores do canal do Dormir Factos a partir do Brasil. Pediu-me que eu, na próxima gravação, que é esta que estou com o excelentíssimo senhor administrador, pediu-me que eu agradecesse, eu então mandasse um olá no tio dele, que não conheço, parece que deu aqui o nome, Trigueiro Patos, né? O senhor Trigueiro Patos, a partir do Brasil. Ali está, eu cumpri com a promessa que eu disse quando eu estivesse aqui com o senhor administrador, eu daria um olá para o senhor lá no Brasil, ok? Então, assim, quero apresentar o Dr. Wills aqui no canal Dormir Factos. Meu chefe, seja muito bem-vindo ao canal Dormir Factos. Muito obrigado, e a partida agradeço o convite de quis ter essa oportunidade de poder estar aqui no seu estúdio. Sim, muito obrigado, chefe. Para mim, conforme eu vou ser aqui repetitivo, eu já disse que foi uma esperança muito grande, esperei muito que eu estivesse aqui com o senhor administrador no canal do Factos, por isso é motivo de alegria, por aceitar o meu convite, chefe. Eu acho que não é fácil, né? Não estou acostumado assim, mas muito obrigado por ter aceito o meu convite. À disposição. Boa, muito obrigado. E à disposição dos teus seguidores. Muito obrigado. Eu sei que eles estão atentos. Senhor administrador, foi difícil. Qual é a estratégia que vocês usaram para aceitar o meu convite? Porque eu sei que não é fácil. Eu já estou acostumado, né, com os meus convidados, mas com o senhor administrador, pela responsabilidade que vocês têm, isso na nossa parte também nos cria um pouquinho de desconforto, seguir os procedimentos que são necessários. E eu queria saber, né, na vossa parte, se foi tão difícil ter aceito o meu convite. Olha, difícil não foi, e a estratégia não é nada de extraordinário, se não termos enquadrado o vosso convite dentro da nossa agenda. E penso que este foi o horário que no dia de hoje nos sentimos confortáveis de estar aqui e poder estar tranquilo, não é? Muito obrigado. Eu, como sempre disse, quando tenho convidados com uma relevância muito grande, eu sofro de emoção, você sabe disso, sempre falei isso. Então, aproveitando, há uma questão que eu tenho que fazer agora, chefe, porque não estava no meu roteiro. Não é bem questão, mas é em forma de agradecimento. Eu não sei se a senhora administradora se lembra, eu não tinha estúdio, nem terreno tinha para construir estúdio, eu não sei, mas eu, ainda assim, eu acho que foi uma profecia na minha parte. Não sei se a pessoa se lembra, eu fui chamado por vocês um dia desses, e eu até, quando falo disso, fico muito emocionado, porque aqui já falei quando convidei o senhor administrador adjunto para a área financeira, toquei no mesmo assunto e eu vou tocar novamente, é que o senhor administrador na altura, que não era administrador desta localidade, chamou-me e disse assim para mim, eu não sei se para mim, olá Armin, continua com aquilo que você faz. E se for para parar, pensa e faça o melhor. Você se lembra disso? Lembro perfeitamente. Eu penso que foi na altura que tínhamos muitas frequências de vinda cá no Kazomba. Sim. Depois da divisão político-administrativa. E haviam aqui algumas atividades em que os administradores tinham que estar frequentemente aqui, e sobretudo, se me lembrar muito bem, penso que foi em véspera da visita da Sua Excelência o Presidente da República aqui em Kazomba. Sim. E foi onde eu tive de facto esta oportunidade, não é? De poder estar próximo de si e encorajá-lo, porque eu já venho acompanhar o seu trabalho mesmo antes de estar cá em Kazomba. Muito obrigado. Então essa coragem, senhor administrador,
é que fez com que hoje eu tenha alguns equipamentos. É ali que eu me senti que, pá, afinal também sou um pouquinho importante. Ali então surgiu a ideia de ter então, ter me preocupado e comprar alguns equipamentos que fazem parte do Ramifactos. Aliás, graças ao senhor administrador pela coragem e outras pessoas também que têm me ajudado pela força. Só que às vezes antigamente eu entendia o senhor administrador como se fosse um encorajamento só para me dar força, mas não era verdade aquilo que eu fazia. Não entendia primeiro, eu não entendia. Mas a partir de vocês, até hoje eu nunca esqueci isso e é um motivo que hoje nós construímos então o estúdio definitivo. E muito obrigado de coração, que Deus possa sempre... queria entender, fora das vossas funções, senhor administrador, como é que casa, família, como é que vocês lidam com isso? Bem, nós nos consideramos ser uma pessoa normal. Olá. Mas para as questões que têm a ver com a minha caracterização, eu sou daqueles que entendem que esta questão é bom que sejam os outros a falar sobre mim, porque alguns dizem que eu sou um homem de poucas palavras, outros dizem que às vezes falo muito, alguns consideram que o administrador, ou seja, o António Fidel Chinyama Wills é um indivíduo que não ri. Outros, entretanto, dizem que às vezes sou simpático demais. Então, por isso, para a minha caracterização, eu prefiro reservar aos outros que possam entender realmente como eu sou. Mas eu sou uma pessoa que, de princípio, gosto muito de lidar com a minha família. Gosto muito de lidar com a minha família. Sou uma pessoa que preocupa-se muito também com a família. E talvez seja porque desde muito cedo, desde que constituí a minha família, foi sempre à distância. Eles ficaram sempre distantes de mim. Eu trabalhei sempre distante da família. E então, por isso, qualquer oportunidade, a mínima oportunidade que eu tenho de estar próximo, junto à minha família, ali eu dedico-me a eles. Percebi. Que lidar com os desafios enfrentados atualmente pela administração municipal? Bem, nós nos demos de forma serena, porque quando nos foi confiada esta missão, né, por Sua Excelência o Sr. Governador, sabíamos que estávamos a vir diante de um desafio muito grande. Primeiro pela complexidade do município de Kazombo. Isto me refiro à complexidade mesmo da própria estruturação, não é? Um município extenso, distante de onde saímos para vir para aqui, com infraestruturas bastante desafiantes em termos de conservação. Então, aliás, um município com o segundo município ao nível da província com maior densidade populacional. Sabíamos que estamos aqui a ver encontrando muita gente, não é? Com muita expectativa de ver o progresso, o desenvolvimento deste Kazombo. Então viemos conscientes, convictos destes desafios todos, e a maneira como lidamos com esses desafios é de forma serena, procurando a partida identificar melhor os problemas, as preocupações, as possíveis soluções e trabalhar com a equipa no sentido de trazer as respostas. Começarem trabalhando com essa equipa, né? E é pela primeira vez que o senhor administrador trabalha aqui no Kazombo, pois não? Sim, é a primeira vez e a experiência tem sido interessante, porque aqui ao nível da administração municipal, pessoas com conhecimentos, com capacidades técnicas e também sobretudo com uma visão muito concreta sobre o município. Isto já ajuda bastante para as tarefas que nós temos que executar. Então tem sido uma equipa de grande suporte para aquilo que são as responsabilidades que conduzimos. Muito bom. Senhor Administrador, mais uma vez, como é que lidar com as acusações, calúnia, difamações
e outras críticas que surgem no exercício das vossas funções? Bem, olha, estar em sociedade, a partir de estar em sociedade, por si só, já ficamos propensos a essas situações que colocam. Calúnias, acusações, difamações. E exercer uma função pública é pior ainda. É pior ainda. Sim. Isto até faz-me recordar um líder que, sem precisar mencionar o nome, que dizia que isto é o nosso pão de cada dia. Mas o certo é que diante de uma acusação, diante de uma calúnia, é importante nós estarmos serenos e muitas das vezes olhar para o protagonista, procurar entender as motivações que lhe levam a fazer isso. Porque quando compreendes a motivação que leva o protagonista a uma situação como esta, você consegue lidar melhor com a resposta que isso deve merecer. Sim. Então, o mais importante é que isto às vezes não nos deixa, não é? Não nos deixa de todo abalado, porque quando estamos diante de uma situação dessa, primeiro é saber de si mesmo se o que está a ser dito, não é? Tem algum facto real ou não. E depois olhar para o protagonista, como disse, procurar entender as motivações que o levaram a fazer isto e a partir dali consegue-se estar sereno. Muito bom. Sr. Embaixador, há uma questão que eu já tinha feito no passado num dos nossos convidados, que penso eu que tenho que fazer novamente ao seu administrador. Será que ao aceitar essas propostas, cargos, eu penso que são cargos muito grandes, com muita responsabilidade, será que vocês passam numa reciclagem, né, para suportar tudo o que acontece? Porque muitas das vezes, quando eu fiz aquela questão de calúnia e difamações, às vezes não tinha sido verdade, né? E penso eu, se for no âmbito normal, ou seja, na carne, direi eu assim, não suportaria. Pensa-se desistir. Será que vocês são preparados mentalmente para suportar essas coisas, Sr. Administrador? Bem, a preparação, eu não diria que existe, por exemplo, não é, um curso, ou uma formação, ou uma reciclagem própria para preparar, assim de forma específica, para preparar o dirigente público sobre as calúnias. Eu penso que isso não existe. Mas quando se assume responsabilidades como essas, é importante que se procure ponderar muitas situações. Quando se pensa assim, não é? Diante das várias situações com que vais te deparar na sociedade, quando se pensa em ponderar, ter muita cautela, analisar sobre os fatos que vão ocorrer, ao pensar assim, por si só, isso já vem a ser uma preparação, não é? Para poder, então, lidar com esse tipo de situações. Porque, como disse, não é? Na pergunta anterior que fez, trabalhar para o povo, estar numa diversidade cultural e até de comportamento de pessoas, é preciso estar preparado ao que pode acontecer na ação e reação das pessoas. Então, isto por si só, ao encarar desta maneira, não é? Compreendendo que estamos diante de um pluralismo de atitude, de comportamento, de conduta de pessoas, e que cada um pode ter a sua forma de reagir e de agir, ao pensar nisso, então é já uma preparação sobre as situações que advirem contra si. Então, penso que a preparação que nós podemos entender que possa ocorrer é procurar compreender os factos. Sim, muitíssimo bom. Como é que avalia atualmente o desenvolvimento de Kazumba?
Olha, o Kazombo, nós o que podemos considerar sobre essa questão é que o Kazombo está em construção. O Kazombo está em construção. Temos que nos dar por satisfeito por aqueles ganhos, por aqueles projetos que hoje já fazem uma realidade, não é? Na vida dos munícipes aqui do Kazombo, mas o certo é que temos que entender que é um desafio que ainda está em curso, e um desafio que não é pouco, um desafio muito grande, não é pequeno, é um desafio muito grande e que precisa ainda de tempo, precisa ainda do comprometimento dos seus filhos, precisa ainda de muito investimento para que se possa falar verdadeiramente no desenvolvimento do Kazombo. Mas os grandes calvários que o Kazombo viveu, podemos nós considerar que já vão tendo alguma resposta. Aqui podíamos, por exemplo, nos referir mesmo na questão que tem a ver com as vias de comunicação, não é? Sim. Para aquela que é a via de comunicação principal, não é? Hoje já constitui um grande alívio para quem vive e procura conhecer o Kazombo. A questão da energia para a sede do Kazombo já é uma realidade objetiva que, de facto, traz já uma outra realidade também aqui do Kazombo. E precisamos de ter também água, não é? Necessária e suficiente para o consumo dos munícipes, para depois continuarmos a olhar para os outros problemas de outros campos que, no seu conjunto, poderão de facto trazer o verdadeiro desenvolvimento do Kazombo, que não podemos considerar que já chegou, mas que estamos todos, cada um, construindo, montando a sua pedra para que se chegue então no verdadeiro desenvolvimento. Muito bom. Sr. Professor, falando das águas agora, aproveitando esta oportunidade, e vou lhe fazer uma pergunta. Atualmente, como é que está a situação de abastecimento de água mesmo? A situação do abastecimento de água atualmente no Kazombo ainda é uma preocupação, tal como nos referimos. Sim. O Kazombo é abastecido aqui na urbe, sobretudo, por uma conduta, não é, da era colonial, que vai levando a jorrar alguma água em algumas torneiras, não numa maioria de consumidores. Depois temos alguns pequenos sistemas de água distribuídos por alguns bairros e algumas comunidades que também vão dando algum suporte, mas na maioria da sua população, sobretudo aqueles que se encontram mais afastadas, não é? Mais ao interior daqui da sede, muitos deles penso que ainda socorrem-se à água dos rios, não é? Sim. Então é uma realidade que ainda precisa de algum investimento para se inverter este quadro. Muito bom. Agora, queria saber também que ações estão a ser desenvolvidas para melhorar as estradas e vias de acesso. Sim, as vias de acesso, tal como dissemos, penso que todos nós vemos a Estrada Nacional 190, não é? Sim. A ser construída e com uma intervenção muito séria, e que penso que nos prazos previstos ela poderá estar concluída e trazer uma boa circulação ao Kazombo. E com esta estrada feita, o nosso desafio poderá ser então as estradas terciárias, secundárias e terciárias. Estas
é que acreditamos que teremos que desenvolver algum projeto de terraplanagem para ir se melhorando estes acessos secundários e terciários. Então, penso que a situação real, não é, das vias de comunicação do Kazomba são essas. Muito bom, muito obrigado, Sr. Administrador. Quais são os principais desafios que o Sr. Administrador enfrenta atualmente pela administração municipal? Olha, o principal desafio que nós temos aqui no Kazomba, um deles prende-se mesmo com essa que tem a ver com as vias de comunicação, porque para nos deslocarmos ao encontro da nossa população que se encontra mais no interior de Kazomba é um problema muito sério, tanto das próprias estradas, pela condição que se encontram, e também por falta de pontes, não é? Porque nós temos o acesso em algumas localidades com pontes precárias, não é? Com pontes precárias. E de facto há uma necessidade muito grande de termos algumas pontes, ou seja, termos pontes definitivas sobre os rios, não é? Que estão ao longo do percurso de onde está a nossa comunidade. Nós temos também como desafio melhorar o sistema de saúde aqui no nosso município. Kazomba hoje é a capital da província do Mochico-Leste e é o segundo município ao nível da província com maior número de população, porque o Kazomba perde apenas com o Luau em termos de densidade populacional. E o Kazomba, a principal unidade sanitária, não é, que responde, ou seja, que atende o maior número da população, é um hospital municipal com as características que conhecemos, que não se adequa ao atual contexto. E temos ainda também poucos centros de saúde nas nossas comunidades, porque nós ainda encontramos algumas populações com uma densidade populacional bastante considerável, mas não temos, por exemplo, uma unidade sanitária nessa localidade. Então, isto traz-nos um desafio muito grande, uma preocupação muito grande naquilo que são as nossas tarefas. O próprio sistema de educação também ainda é uma grande preocupação para nós, porquanto pelo número de salas que temos, com todo o corpo docente que temos, nós ainda temos um número considerável de crianças fora do sistema de ensino, o que significa que precisamos aumentar o número de salas de aulas, precisaremos ainda de mais professores para poder-se responder de alguma forma aceitável o sistema de ensino ao nível do nosso município. E temos outros desafios ligados também a outros campos, mas estamos a citar esses como os principais que nós temos e que achamos que é importante concentrar, não é? A nossa energia para se trazer alguma resposta, porque estes são os serviços necessários e essenciais para a população, para depois olharmos para os outros sem desprimor, mas que devemos priorizar sobretudo esses dois setores. Muito bom. E agora eu quero também entender se está a se fazer alguma coisa, né? A preocupação, já conhece, como prioridade, eu vi na parte do senhor administrador, é a educação e a saúde, e é certo. E eu quero entender se está a se fazer alguma coisa para se melhorar, então, essas dificuldades que nós temos, de acordo com essas duas áreas. Sim, nessa altura nós temos algumas escolas a serem ampliadas. Aqui na sede já duas escolas estão sendo devidamente ampliadas.
Uma, penso que sairá de 3 para 7 salas, uma outra sai de 4 para 8 salas, e vamos em breve começar a ampliar mais uma outra que poderá sair de 2 para 12 salas de aulas. Então, já temos as zonas identificadas onde não há, por exemplo, algumas salas de aulas também, em que pensamos construir algumas escolas em algumas localidades, e também pretendemos concluir uma escola em curso na comuna, para ver se de facto vamos em grande medida diminuir essas crianças que se encontram hoje fora do sistema de ensino. Ao nível também da saúde, já temos as zonas identificadas, com necessidade de podermos construir alguns centros de saúde, e também ver se conseguimos concluir alguns centros que começaram e não ficaram concluídos, para citar, por exemplo, do Jamba e até mesmo também o da comuna. Então, estamos focados nesta perspectiva para ver se vamos respondendo a esses problemas já identificados. Muito bom, muito obrigado. Senhor Embaixador, dentro das vossas competências, aqui existe algum problema na educação? Refiro-me no enquadramento dos novos professores. Até aqui nós não temos nenhuma escola de formação de professores. Agora queria eu saber, dentro das vossas competências, em que medida que vocês futuramente tomarão naqueles concursos que há de surgir, e aqui, uma vez que não temos uma escola de formação para os professores, vamos continuar a receber pessoas de fora, ou ainda assim haverá uma brecha daqueles que estudaram aqui, que fizeram médio aqui, se ingressar então na educação? Olha, os concursos, eles são regidos por normas próprias. Há leis que estabelecem normalmente os concursos, e sempre que há algum concurso por se abrir, existem termos de referências próprios para regular o concurso. E havendo concurso, obviamente que nós teremos que nos basear nos termos de referências que naquela altura forem despoletados para orientar o concurso. Como é que o senhor administrador imagina nos próximos 5 anos o Kazombo? Como é que será o Kazombo nos próximos 5 anos? Olha, este Kazombo tem que se desenvolver. E alguns passos estão sendo dados já, tal como nos referimos, não é? E há uma oportunidade muito grande de se fazer do Kazombo uma cidade com os padrões modernos. Eu entendo isto. Mas para tal, deve haver uma colaboração muito grande de todos, porque às vezes não basta a intenção e as ações que forem desenvolvidas para este efeito, mas é importante também a colaboração de todos e dos seus munícipes, sobretudo, porque nós sonhamos um Kazombo devidamente organizado, um Kazombo que, quando se tornar cidade, ombreia com as grandes cidades que existem, como por exemplo é a cidade de Cape Town, na África do Sul, uma cidade muito interessante. Eu sonho um Kazombo assim, como uma cidade de Cape Town. É óbvio que não estou a dizer que serei eu a transformar o Kazombo num modelo como o de Cape Town, mas aquilo que eu puder fazer hoje, enquanto tenho a responsabilidade do destino do Kazombo, vou fazendo. Aquilo que o REMI deve fazer para as boas intenções que se tem de se construir um Kazombo com padrões modernos, tem que fazer. E assim como os outros cidadãos ou munícipes que nos ouvem, por exemplo, a partir do Kazombo ou fora do Kazombo, mas que possam dar uma contribuição nesse sentido, também devem fazer.
E dentro de 5 anos, obviamente que os projetos que forem aprovados de forma, digamos que gradual, não é? Poderão trazer uma imagem que, no meu entender, podem fazer caminhar o Kazombo para uma verdadeira cidade e que orgulhe os seus munícipes e os seus visitantes. Obrigado. Como é que a administração municipal apoia os jovens em matéria de emprego e empreendedorismo? Olha, a situação relacionada ao emprego para a nossa juventude faz parte até também de uns desafios, quando me perguntou sobre os desafios. Sim. A questão da empregabilidade da juventude também constitui um grande desafio para nós. Mas o certo, e tal como temos estado a dizer, mesmo nos encontros que temos tido com essa franja, é que é importante entender-se que nós não vamos conseguir dar os empregos todos de uma vez a toda a juventude. Isto é um processo, e neste processo alguns vão sendo absorvidos pelos concursos, não é? que vão acontecendo, e nessa altura, por exemplo, temos um concurso em Forja e temos a certeza que vai absorver parte ou alguns dos jovens com esta necessidade, mas nós temos que esperar que haja investidores no Kazombo para que o setor privado também ajude a absorver parte dessa nossa juventude que se encontra que está à procura de uma oportunidade. E enquanto isso, o que é que nós esperamos? Que a nossa juventude não deixe de se capacitar, não deixe de formar-se, para poder ter a melhor oportunidade de conseguir concorrer, não é? E concorrer para esses empregos que nós acreditamos que, com os investimentos que vão sendo feitos, vão chegando, ou seja, vão dando essa oportunidade aos jovens aqui no Kazombo. Nós às vezes também pensamos que a possibilidade de emprego só está para os técnicos superiores. Não, os cursos técnicos, esses são muito importantes também, para a nossa juventude, porque eles também ajudam em grande medida na observação, né, do mercado de emprego. Falando de emprego e oportunidades, já ali me surgiu uma pergunta. Quais são as oportunidades de investimento que existem para empresários interessados em Kazombo? Ou seja, não sei se é possível, senhor administrador, a administração existe ali um plano para então de investimento para os que querem se tornar empresários ou empreendedores aqui em Kazombo? Bem, como dissemos, o Kazombo está a crescer. Sim. Está sendo reconstruído agora. Este Kazombo está na gênese, porque, como deve imaginar, no âmbito da divisão político e administrativa, o Kazombo, como município, irá completar um ano de vida, um ano de existência no dia 25 de setembro. Portanto, quer dizer que temos um Kazombo que nem sequer um ano ainda tem. É recém. É uma gênese. Sim. E normalmente as gêneses têm uma oportunidade muito aberta para os investidores. O mais importante é que aquelas pessoas que são do mundo do comércio venham para cá, façam um diagnóstico sobre o interesse que têm em razão do seu objeto social, daquilo que sabem fazer, e as oportunidades aqui estão abertas. O mais importante para nós é que, ao fazer isto, à margem da lei,
obedecendo as normas, os procedimentos que existem, e aqui há uma oportunidade muito grande, penso que para qualquer investidor. O que mais lhe impressionou na população de Kazombo desde que assumiu o cargo? Olha, o discernimento das pessoas de Kazombo. Isto impressiona-me bastante, porque qualquer encontro, qualquer diálogo que se tem com a população aqui de Kazombo, na sua maioria, sente-se um discernimento muito claro neles. Então isso já impressiona-me bastante. E por isso eu acho este povo especial, porque a maneira como eles falam sobre a caracterização do Kazombo, do conhecimento que têm sobre o Kazombo, as contribuições que dão para aquilo que se deve fazer como caminho, é com uma convicção tal que deixa-me assim muito satisfeito. Quais considera ser maiores potencialidades do município? Olha, eu costumo dizer que a primeira maior potencialidade deste Kazombo, a principal riqueza deste Kazombo é o seu povo. Este para mim é a primeira potencialidade do Kazombo. E depois vamos encontrar um Kazombo com digamos que terras aráveis. Vamos encontrar um Kazombo com terras férteis. Vamos encontrar um Kazombo com uma abundância hidrográfica. Vamos encontrar um Kazombo até com montanhas espetaculares que podem ajudar no turismo. Vamos encontrar um Kazombo que, pelo que se diz, tem alguns recursos minerais. Então penso que são grandes potencialidades para fazer um verdadeiro Kazombo. Muito obrigado. Quais foram as principais realizações da administração nos últimos meses, chefe? Eu não diria nos últimos meses, porque as realizações dos últimos meses são as que estamos por começar. Mas se tivermos que falar sobre algumas realizações, nós podemos, por exemplo, referir sobre o grande problema que nós tínhamos aqui de falta de morgue. Falta de que, chefe? Não entendi? Morgue, não é? Morgue, sim, morgue, Então, sim. Este era um problema muito grande, mas que a administração pode dar resposta sobre esta problemática que hoje, de facto, tirou de parte uma aflição que os nossos munícipes viviam. Pode parecer uma pequena ação, mas tem, digamos que, uma importância muito relevante uma relevância muito grande, digamos, para os nossos munícipes aqui. Uma outra realização que, de facto, deixa-me satisfeito são as pontes que nós teremos, que a administração terá feito no percurso de 102 km, né, daqui à comuna,
que permitiu com que mesmo com a época chuvosa ou durante a época chuvosa, e que essa época chuvosa parece que foi atípica em relação às anteriores, não deixamos isolada aquela população da comuna com a sede do Kazombo, porque informações que tínhamos é que na época chuvosa os nossos munícipes que se encontram na comuna, para atingir aqui a sede, precisavam fazer o contorno, passando hoje para o atual Mochico, né? Sim. O Mochico separado, não é? Sim. Porque tinham que atravessar os Abés, com a jangada que lá existe, percorrer o território do Lucusse, que já é a província do Mochico, que nos referimos. Tinham que ir até Luena, e de Luena tomar comboio para o Luau, e do Luau então poder chegar ao Kazombo. Só para imaginar este contorno que se fazia, era bastante... Era um processo muito grande. E os que não pudessem ter coragem de fazer este contorno ficavam exilados, não é? Ali na comuna, até que as águas fossem, os caudais dos rios fossem baixar. Mas, como dissemos, esta época chuvosa trouxe uma realidade diferente, e nós continuamos ligados e a nos contactar com a comuna, conforme até hoje isso está a acontecer. É uma ação que também pode parecer pequena, mas no nosso entender trouxe-nos uma proximidade muito grande com aquela população que vive neste troço. As demais ações que podemos considerar de maior realce são as que vão começar. Penso que quando elas tiverem algumas concluídas, outras no seu curso, vamos esperar que voltem a nos convidar para falarmos sobre os mesmos projetos. Muito bom, senhor administrador. Agora, uma questão, senhor administrador. Algumas pessoas, o senhor administrador também sabem que nós temos alguns subscritos do canal que são daqui e somos próximos dessas pessoas. Eles fazem comparação, não eu, mas eles fazem essa comparação. Ou seja, eles olham para o senhor administrador, dizem que alguém que gosta de fazer as coisas, não gosta de falar muito. Eu não sei se é verdade ou não, chefe. Então, aproveitando essa oportunidade, eu vi na boca do senhor administrador. Sim, é como lhe disse, sobre a minha caracterização, eu prefiro mesmo que os outros falem por mim. Mas sobre esta pergunta em concreto, nós aqui no Kazombo, de facto, viemos para procurar dar resposta àquilo que são as necessidades da nossa população. E talvez não seja só o administrador Willis, né? Como muitos aqui me tratam, mas acredito que a nossa responsabilidade é de mostrar ações concretas. E as ações concretas não são teorias, são práticas. E é o que temos procurado fazer, não é? Sim. É o que temos procurado fazer, procurar identificar um problema, falar menos e fazer, para depois apresentar à nossa população. E eu costumo brincar com as pessoas ou dizer para as pessoas que são próximas a mim que é muito importante nós nos acostumarmos com o facto de que nós ou devemos fazer bem ou não fazer. Então eu quero entender que essa opinião poderá talvez ir ao encontro daquilo que é o nosso pensamento. Será que nessa altura temos alguns projetos que estão em execução neste momento? Sim. Em execução como tal, temos, como referimos, as escolas estão sendo ampliadas, não é? Sim. Elas estão sendo ampliadas, nessa altura 2, como dissemos. Referimos-nos também de que vamos em breve começar a ampliar mais uma outra escola, que nessa altura só tem 2 salas de aula, mas vamos passá-la para 12 salas de aulas.
E também temos alguns projetos que vamos começar na comuna. E nós precisamos que a comuna tenha uma administração comunal que dignifique a comuna, até porque é a única que temos. Sim. Precisamos criar as condições de habitabilidade, né? Para o administrador e a sua administradora municipal adjunta. Dissemos que vamos também olhar para o centro de saúde da comuna. E sobre o centro de saúde da comuna, até penso que algum material já terá chegado lá, se eu não estiver equivocado. E queremos também olhar para os principais jardins que estão no âmago aqui do nosso Kazombo, para de facto trazer uma harmonia arquitetônica e começar a trazer os sinais reais de cidade, não é? Aqui no nosso Kazombo. Esses são os projetos que nós estamos a crer que em pouco tempo os nossos munícipes já poderão vê-los a começar. E estamos também com a pretensão de começar já, dentro de alguns dias, um edifício que vamos denominar Edifício das Direções Municipais, porque as nossas direções municipais também precisam de alguma condição para responder melhor os serviços que prestam à nossa população. Esses só para citar alguns, né? Para falar apenas de alguns, mas temos em Forja um conjunto de carteira, ou seja, um conjunto de projeto que acreditamos que ao seu tempo poderão dar início. Isso, bom. Senhor administrador, Dr. Wires, nós já estamos no fim da nossa conversa, porque não é a última vez, dentro de um breve, vamos ser sempre chato e vamos convidar o Dr. Wires para então fazer parte do canal de Rumifactos. Mas, antes de fecharmos, e também, porque terá algumas palavras de considerações, algumas pessoas, ou seja, alguns municípios dizem que há um protocolo grande para falar com o senhor administrador quando vão lá na administração, diretamente para o gabinete do chefe, que é encontrado impasses. E perguntam qual é o procedimento para então marcar audiência e conseguir conversar com o administrador municipal de Kazombo. Bem, é bom que essa pergunta de facto seja feita, mas preocupa-me muito quando realmente ouço essa questão. Sim. Porque se forem para o gabinete do administrador municipal do Kazombo, não vão encontrar ali um calendário de audiências. Não vão encontrar. Porque eu entendo que é complicado ter um calendário que determina em que dia vai receber determinados segmentos, não é? Daqui do nosso mosaico do Kazombo. Porque nós temos que estar abertos aos munícipes e eu tenho estado a receber as pessoas, quer na administração municipal, até mesmo na residência que vivemos emprestado, temos estado a receber pessoas. Alguns, até às vezes, mesmo pela via, quando manifestam, quando mostram interesse de abordarmos, nós temos estado flexíveis a isto. Então, se há alguma burocracia no gabinete, eu de facto vou procurar entender as razões desta burocracia, mas o certo é que quando eu estou na administração,
não tem estado a interessar que número de pessoas estarão ali para nos contactar, e normalmente eu não saio de lá sem que todos sejam ouvidos. Então vou procurar entender em que momento é que há esta burocracia, mas queremos confortar os nossos munícipes que, se realmente têm estado a encontrar impedimento, há muita forma de me contactar. Obrigado. Então que encontrem essas outras vias para chegarem até nós. Muito obrigado. Nós vamos procurar entender e dirimir essa situação, porque eu gostava que isso, de facto, não continuasse a ser assunto, porque eu sou mesmo aberto a todos. Muito bom. Então, Mas só que também não é uma pergunta que surgiu agora. Acho que pode ser que foi na altura que já se cortou esse assunto, chefe. Mas a pergunta permaneceu. Não é de hoje, mas pode ser que foi, né, anteriormente, chefe. E como já prometi que estávamos no fim, como estamos mesmo no fim, eu queria saber qual é a mensagem que o senhor administrador gostaria de deixar à população de Kazombo e ao cidadão do Mochico Leste. bem, a mensagem que se pode deixar, ao munícipe de Kazombo é uma mensagem de união, uma mensagem de comprometimento, uma mensagem de entrega à causa do Kazombo, porque nós todos temos que compreender que este Kazombo faz-se com todos. Só com esforço conjugado, com uma verdadeira união, é que nós vamos conseguir, de facto, tirar o Kazombo, não é, da realidade que hoje se encontra para os patamares que sonhamos. E se a partir daqui do Kazombo cada um dar o seu contributo naquilo que pode para construir este Kazombo, e todos nós desempenharmos aqui esforços para fiscalizarmos aquilo que já está feito e aquilo que já está sendo feito, vamos com certeza conseguir construir um Kazombo desejável, como dissemos, e a partir daí também sermos uns bons cidadãos para o Mochico Leste, a partir do Kazombo. Obrigado, muito obrigado, senhor administrador. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, e esperamos que sempre que convidamos o administrador, não hesite, por favor, porque a vossa presença aqui para nós é uma honra. Apenas agradecer, né, o facto também de nos ter convidado. Muito obrigado. Para podermos estar aqui na tua plataforma. Sim. Enaltecer o seu trabalho, tal como já o fizemos no passado. Sim. E encorajá-lo a continuar com esta dinâmica, e dizer que nós, a administração municipal, também está aberta. Obrigado. A contribuir com o que puder para o êxito das tuas tarefas. Muito obrigado, chefe. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, nós. Sim. Então, esta foi a conversa com o senhor administrador municipal de Kazombo, o Dr. Antônio Fidel Chinyama Willis, ok? Então, mais uma vez, subscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal Dormir Factos, e fique com Deus.